vai ter uma preocupação de ficar seguindo rigidamente, né, a cronologia das palavras que Jesus pronunciou na cruz, porque o ensinamento que ela embute, ela já é interdependente por natureza e é independente para a gente poder conseguir aprender, né? Então hoje nós vamos começar essa primeira palavra, que é o Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lá no versículo 33 nós vemos assim, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Pai, esta é a tua palavra. Que a gente possa, Senhor, receber daquilo que vem das tuas mãos, o ensinamento para que a gente possa confrontar o nosso coração e a cada dia que andarmos nós nos parecemos mais com Jesus. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento, o Senhor possa suscitar entre nós, ó Pai, percepções, primeiro sobre si mesmo e depois sobre as coisas, ó Pai, que estão à volta de nós, e que a gente possa ter um tempo aqui de trocar experiências, de fomentar, Senhor, esse aprofundamento daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, ó Pai, através dessa palavra nessa noite. Pai, usa, Senhor, conforme a tua vontade, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava no alto da cruz, então ele não estava numa situação assim, onde ele estava no mesmo nível que os homens naquela situação. Embora crucificado, ele recebeu uma pena injusta, porque ele sequer havia sido cometido algum crime, né, na situação que ele estava ali naquele momento, mas ele foi crucificado. E a gente pode imaginar Jesus do alto da cruz, olhando toda aquela movimentação de morte que havia ali em volta dele. Os soldados lançando sortes ali para ver quem ficava com a roupa de Jesus, que segundo consta, né, os historiadores falam que era uma túnica que dificilmente era uma coisa que era encontrada, né? Era uma túnica feita com uma peça só, não tinha costura, era algo que tinha assim um valor significativo para aquela época. E Jesus, ouvindo um dos ladrões escarnecer dele, vendo os seus discípulos fugindo, né? Uma situação de completo caos, onde qualquer um de nós, certamente, olhando dali de cima, se nós olhássemos, vendo assim, mas caramba, investi tanto tempo no Pedro e olha, puxou o carro. Né? Isso pensando como a gente, né? E olhar ali e só ver a sua mãe, né? E João. Foram os únicos que sabem, porque o pessoal, todo mundo puxou o carro. As Marias, né? Só as mulheres, né? Bendito sejam as mulheres. Porque os homens, ó, puxaram o carro. E é literalmente a cena que Jesus estava vendo ali era uma cena que eu chamaria de dantesca, né? Usando uma palavra também bem no contexto de morte, contexto de abandono, contexto de sentir-se só, um contexto que eu nem imagino como que eu reagiria se eu estivesse numa posição como Jesus estava. E aí Jesus vira, olha com misericórdia e vira ao Pai e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quantas vezes nós teríamos coragem de desculpar alguém por causa da ignorância dele, por causa da falta de compreensão das coisas que estavam acontecendo ou que vinham a acontecer? Pois foi justamente dessa maneira que o Senhor nos resgatou. Nós também não sabemos o que nós estávamos fazendo e frequentemente nós não sabemos o que estamos fazendo até hoje. Se a gente for um pouco sincero, se a gente tivesse uma máquina do tempo, né, que a gente pudesse pegar e desse dia aqui que nós estamos e andar
sei lá, 1 mês para frente, 2 meses para frente, puxa, se naquele domingo eu não tivesse feito aquilo, né, as coisas teriam sido diferentes. E Jesus estava vendo ali literalmente pessoas que estavam fazendo o que estavam fazendo porque elas eram si mesmas. Elas não eram Deus. Nós vemos ali os soldados lançando sorte sobre a roupa de Jesus, numa clara disputa, alguém tentando levar vantagem a alguma coisa ali, que é um espírito que permeia a humanidade desde sempre, levada pela sua insegurança essencial. Jesus via ali os seus discípulos fugindo com medo, temerosos de que o medo fosse acontecer com eles, e que mais tarde acabou acontecer de alguma maneira ou de outra. Mostrando que o convite para ir à cruz é algo que ninguém quer, em sã consciência, a não ser que tenha tido a revelação de que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor olha para nós muitas vezes e Ele volta para o Pai, tenho certeza, e fala assim: Pai, perdoe ele, porque ele não sabe o que faz. Porque nós temos o costume de andar na nossa vida conforme a nossa própria experiência, conforme a nossa própria percepção das coisas, conforme o entendimento de que se eu fizer determinadas coisas, eu vou estar servindo a Deus, vou estar agradando a Deus, vou estar tendo um bom resultado. E a gente só descobre depois de algum tempo que aquilo tudo que a gente sonhou, imaginou, idealizou, não é nada daquilo que deveria ser feito. E aí a gente volta de novo a estar casado e começa de novo, começa novamente. Nós vivemos essa situação com muita frequência. Nós muitas vezes abrimos mão de parar para pensar um pouco e perceber um pouco mais as coisas e buscar aquela direção que o Espírito de Deus que habita em nós, como da nossa salvação tem a nos dar. E a gente começa a andar segundo o curso desse mundo, começa a andar segundo a percepção das coisas, começa a dar, né, a coisa da maneira mais humana possível. Né? Do tipo assim, poxa, o fulano lá está usando tal situação na igreja dele, eu vou usar na minha. Eu quero ter mais gente, porque mais gente é mais poder, mais dinheiro, mais influência. E aí volta tudo aquilo, né, que Jesus mostrou que não é o nosso chamado, que não é o nosso eu, mas é o nosso si mesmo. E Jesus ali em cima vira e declara, pede perdão por aqueles que não sabem o que fazem. Nós fomos perdoados assim, em determinado momento das nossas vidas. Nós somos alvos do perdão movido pelo amor de Deus em nossas vidas, por nossas vidas, por ter entregado o Filho na cruz. E muitas vezes nós não temos paciência de olhar com misericórdia e amor aqueles que de alguma maneira nos ofendem. E quando eu falo ofensa pessoal mesmo, não é ofensa porque eu acho que é assim que é assado. Não. A gente tem ultimamente sido de uma maneira sistemática agredido na nossa percepção das coisas com uma série de coisas que dizem ser de Deus e que não são, quando confrontados com a palavra. E aí muitas vezes a reação de cada um de nós aqui é sim surgir contra, e de falar, e de denunciar, e botar a boca no trombone, né? Tá aí os blogs apologéticos, né? Direto na internet aí, fazendo a defesa da fé, fazendo a defesa da Bíblia, fazendo a defesa do Evangelho, e brigando, e denunciando fulano, ciclano, beltrano e tal. Quando a gente esquece que a posição que Jesus quer que nós tenhamos como discípulo quando nós estamos na cruz é olhar isso do alto e pedir: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa o boiadeiro porque ele não sabe o que faz. Pai, perdoa o apóstolo tal porque ele está escrevendo o Evangelho, escandalizando o Evangelho e ele não sabe o que faz. E a gente acha que Deus fica irado, né? A nossa ira é a ira de Deus, né? Que o nosso denunciar vai ser suficiente para que essas coisas se restabeleçam, achando que o nosso ato de denunciar é suficiente para que as coisas se coloquem no lugar. E até o mesmo nosso ato de denunciar essas coisas,
de uma maneira ou veemente, ou tentando refutar aquela palavra como os caras gostam. Não, me mostra na palavra, aquelas coisas assim, bem, né, doutrinárias, né? E a gente acha que isso é o suficiente, quando na realidade esse é o nosso eu mesmo voltando a funcionar. Quando o nosso eu mesmo volta a funcionar, é quando nós queremos a nossa justiça, quando nós queremos que prevaleça aquele conceito, que mesmo seja um conceito difuso, mas meio que, né, consensual, prevaleça. E a gente não olha com a luz de misericórdia e tem o coração do Pai de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a posição de Jesus ali no Calvário. Ele falou: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Não foi por causa do lançar sortes por volta dele. Entre aqueles soldados que ele pediu perdão também, teve aqueles que cravaram a mão dele na cruz, que traspassaram o pé dele ali na cruz, que o ergueram ali naquela cruz que, que era sinal de maldição naquela época. Não foi só pelos discípulos que fugiram, mas foi por todos aqueles que estavam agindo em sentido de promover a morte e não a vida, porque eles não sabem o que fazem. E os nossos atos, invariavelmente, quando nós somos levados a agir pelo nosso self, pelo nosso eu mesmo, vão redundar em morte, ou nossa, ou de outra pessoa. E não digo morte física, mas uma morte psicológica, uma morte emocional, uma morte dos sentimentos, uma morte das emoções. Não é à toa que nós vemos tanta gente aí com tantos traumas e tantas situações, porque são vítimas do eu mesmo de cada um e de si mesmo. É querer que ninguém vá para o inferno. Jesus teria toda a razão de chegar naquele momento e falar assim: Pai, não tem dó daquele fulano não, porque ele me traspassou com um cravo. Doeu demais. Deus, não tem misericórdia não daqueles discípulos que o Senhor me deu, porque eles são todos os bunda mole, fugiram, me deixaram sozinho aqui. Me abandonaram. Só João que ficou, mas ainda assim para um moleque. O que o moleque vai fazer? Para quem não sabe, João devia ter por volta de uns 14, 15 anos naquela época. Era o mais novo dos apóstolos, dos discípulos, né? É um moleque, o que eu vou fazer com o moleque? Humanamente, Jesus teria toda a razão de mandar todos eles para o inferno, porque ele tinha autoridade para isso. Mas ele chegou e falou: não, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eu não entendo quando alguém se diz de Jesus e quer mandar a gente para o inferno. Não é compreensível que alguém que se diz discípulo de Jesus quer enfiar a gente no inferno, porque ele não fez isso nem quando estava sofrendo na cruz. Vai mandar para o inferno porque é o cara universalista, ou seja, acredita que todo mundo vai para o céu. Vai mandar para o inferno porque o cara tem uma doutrina diferente da sua. Dá licença. O Cristo não fez isso na cruz. Antes ele pediu perdão por eles ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente é discípulo de Jesus e quando a gente vai para a cruz, a primeira coisa que a gente quer é ser um cara que povoa o céu, e não gente que manda o próximo para o inferno. Numa segunda leitura disso, Jesus fala com relação ao perdão quando o seu próximo peca contra você. Quando ele te violenta, quando ele te denigre, quando ele te levanta falso testemunho contra a sua vida, quando de alguma maneira ele quer impingir morte contra você. Está sendo movido pelo seu self, pelo seu eu mesmo. E Jesus perdoou-os ali na cruz do Calvário. E também nós temos que aprender a nos perdoar. Quando a gente não tem condições de nos perdoar pelos erros que nós pelos erros que nós cometemos, pelas falhas que nós cometemos, pelos pecados que nós fazemos contra o nosso próximo, seja quem ele seja,
Nós não abrimos espaço para que o nosso eu possa surgir, para que o verdadeiro Eliezer, para que a verdadeira Carolina, para que a verdadeira Juliana e cada um de nós possa aparecer, possa surgir. Muitos de nós vivemos o nosso eu mesmo porque a gente tem magoazinhas estúpidas que em algum momento nos transformaram, nos causaram dor, e a gente não quer ir para a cruz porque a gente acha que é mais importante manter a falta de perdão contra aquele que nos prejudicou do que viver uma vida verdadeiramente liberta, porque quando a gente aprende a perdoar o nosso próximo que age contra nós aprendemos a andar em liberdade. Nós aprendemos a não ficar mais fiados nos nossos sentimentos, mas nós começamos a andar verdadeiramente por fé. Essa situação é uma situação difícil para quem não quer ir para a cruz. Normalmente aquele que quer impor a sua justiça própria não quer ir para a cruz. Aquele que quer colocar a sua moral como o parâmetro que baliza as coisas não vai para a cruz e nem deixa outros irem. E o convite de Jesus é que nós individualmente possamos ir à cruz para aprender a perdoar. E isso é difícil. Isso não é fácil, mas não é impossível. Quando, às vezes, na nossa caminhada, que a gente comete os nossos deslizes, as nossas burradas, por assim dizer, a gente costuma ficar com um sentimento de remorso, não de arrependimento, né? São coisas diferentes. E eu me lembro, por exemplo, né, que quem conhece um pouco da minha caminhada da Margarida junto, né, depois que nós nos casamos, cara, por onde a gente, depois que a gente entende que a gente não devia ter passado, a gente passou, né? E aí, às vezes, por conhecer o Evangelho, a gente fica com aquele arrependimento, puxa, mas se eu tivesse sabido antes, eu não precisava ter gastado 10 anos da minha vida naquele ministério, 7 anos no outro, 4 anos aqui e acolá, puxa, o Evangelho é tão maravilhoso, você fica aquele sentimento de remorso e não se perdoar por causa de algum momento da tua vida você ter passado por um lugar onde não devia. Mas isso é besteira, porque se você está aqui hoje é porque um dia você passou lá. Nada acontece por acaso. Tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se um dia, né, como você participou de um movimento legal e que depois se destrinchou no meio do caminho, né, o trem acabou vibrando demais, acabou soltando as peças, ou se envolveu nesses moveres que tem aí de multiplicação de gente e tudo mais, não leva isso no seu passado como um peso, mas como uma parte do processo que Deus usou para que você estivesse aqui hoje. E se não tivesse acontecido aquilo, talvez você não estivesse aqui hoje. Né? Por quê? Porque nós precisamos saber o que não é também para saber o que é. Isso faz parte de a gente descobrir o nosso eu. Saber como as coisas não são para saber efetivamente depois como elas são. Então, a proposta de Jesus é que a gente tenha um coração perdoador. Da mesma maneira como nós somos perdoados. Se você fechar os olhos agora um momento e pensar um pouco na sua vida, pensar por onde você passou, pelas coisas erradas que você cometeu, e que muitas vezes Deus até foi misericordioso e segurou a barra para que você não sofresse tanto as consequências do seu erro, e você entende que Ele te perdoou por causa disso, quem somos nós para negar perdão ao nosso próximo? Nem Jesus negou perdão àqueles que o cravaram na cruz. Fossem os soldados que estavam ali com a marreta e com o cravo, fôssemos nós pelos nossos pecados. Porque Ele foi lá por causa dos nossos pecados. E ainda assim Ele virou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, imbuído desse espírito
irmos para a cruz com Jesus, essa primeira palavra que nós estamos vendo aqui hoje, que a gente possa repensar a maneira com a qual nós temos relacionado com o nosso próximo. Se o nosso coração está disposto a ser perdoador assim como Ele foi na cruz. Se ainda no nosso coração a gente guarda mágoas, guarda raivas, que fazem com que a gente queira tornar a vida do nosso próximo um inferno. Pior, quando a gente guarda essas coisas no coração, quem está vivendo o inferno é a gente. Não é aquela pessoa que supostamente ganhou isso aí. E que a gente possa ter a liberalidade do discípulo que optou conscientemente de andar com Jesus, ir para a cruz com Ele e de sermos perdoadores. Nós também não vamos negar a nossa humanidade, não, tá? A gente de vez em quando passa por dificuldades mesmo, nosso coração se entristece, nosso coração se sente abandonado, nosso coração se sente indignado quando pessoas em nome de Deus tornam Jesus o diabo. Porque a gente sabe que Jesus não é assim. A gente sabe que Deus é amor. A gente fica indignado e magoado e machucado quando nós vemos aí gente em nome de Deus mandando gente para o inferno, coisa que nem Jesus na cruz fez. Mas ainda assim nosso chamado é compreender que Ele não sabe o que faz, Pai, perdoa.